capítulo 3. Mais uma vez vou pregar em Gênesis. Mas, na verdade, é porque eu uso Gênesis como ponto de partida. Mas a gente vai tocar em vários textos bíblicos, mas eu vou partir de Gênesis. Isso é uma mania que eu tenho desde que comecei a pregar. Eu sempre que toda pregação eu queria começar em Gênesis. Para mostrar que o fundamento estava no Gênesis, até não importa onde tivesse, havia um fundamento no Gênesis aí. Acabei gerando isso. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos leve a entender tua palavra, fala conosco, Senhor. Nesse final de ano precisamos muito discernir a tua voz para andar na tua direção, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Gênesis 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Interessante que essa expressão astuta é a mesma expressão que Paulo vai usar em Efésios 6,11, que devemos estar prontos contra as astutas ciladas do diabo. E aqui a serpente, que é o diabo, em Apocalipse diz que ele é a antiga serpente, é chamada de astuta, isso é inteligente. A gente tem que entender, gente, que o diabo é inteligente, ok? O nosso adversário é inteligente. No jogo da inteligência a gente vai perder. Preste atenção nisso, isso é muito importante. O diabo, ele é mais inteligente do que a gente, ok? Ele é mais inteligente do que a gente. É isso que a Bíblia fala. A força espiritual maligna, ela é mais inteligente do que a gente. Então, nós não somos chamados a uma fé burra, uma fé irracional, de forma alguma. Nossa fé é uma fé inteligente, a gente tem a mente de Cristo. Mas tem que saber, se a gente jogar só no campo da inteligência, a gente não vai ganhar. Porque quem joga do outro lado é mais inteligente. Então nós temos que caminhar um pouco acima da inteligência, aquilo que eu chamo de supra-racional. O que é supra-racional? É aquilo que enche a razão e supera a razão. Existe o nível irracional, que é o nível dos animais. Existe o nível racional, do homem natural. Existe o nível supra-racional, que é o nível do homem espiritual. Ele lida com as suas irracionalidades, ele lida com a sua racionalidade, mas ele alcança uma dimensão espiritual. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem espiritual, ele discerne tudo, mas o carnal não discerne as coisas do espírito, porque lhe parecem loucura. Preste atenção. Para a inteligência, a espiritualidade parece uma loucura. Só que Paulo vai dizer em Coríntios que Deus, ele transforma a sabedoria dos inteligentes em loucura. E a sabedoria dele parece loucura para os inteligentes. Então você tem que entender essa dinâmica, o que não é fácil. Eu, por exemplo, sou uma pessoa apaixonada por inteligência. Eu amo inteligência, amo coisas inteligentes. Então, eu sou muito seduzido por inteligência. Quando eu vejo uma coisa inteligente, eu quero dar um jeito de ser de Deus. Não é possível. Tão inteligente, deve ser de Deus. Mas Diogo, é uma inteligência usada pelo diabo. Não, foi só hoje. Eu gosto de coisa, de pessoa inteligente, coisa inteligente, filme inteligente, música inteligente, tudo que é inteligente eu gosto. E a minha tendência é querer santificar o que é inteligente. Eu confesso o meu pecado, porque eu sou atraído por isso. Mas a Bíblia é muito clara, mostrando que o diabo é inteligente. Que tem coisas inteligentíssimas que são malignas. Tiago fala que há uma sabedoria que é carnal, humana, animalesca e, quem lembra? Diabólica.
Então, a gente tem que entender que não é só na inteligência que a coisa funciona. Existe um outro lugar. E, na verdade, nesse jogo de inteligência, se o meu inimigo é mais forte do que eu tenho que contar com alguém mais inteligente do que ele, que é o meu Deus. Amém, gente? É o que Jesus disse a Pedro lá em Mateus 16. Lembra? Pedro veio com a ideia inteligente. Senhor, que história é essa de cruz? Olha o argumento inteligente dele. Tenha piedade de você. É o argumento desse tempo, né? Autopiedade, muito em alta hoje. Tipo assim, o Senhor que tem compaixão de todo mundo, de você não tem compaixão? Você cuida de todo mundo, Jesus não adianta. Se você não se cuidar, não vai cuidar de ninguém. Se você não se amar, mas você vai amar os outros. Foi ideia de Pedro, uma boa ideia. Só que o Senhor, ele, naquele momento, ele não tenta contra-argumentar, ele não é seduzido a uma argumentação. Poderia fazer, o Jesus ele poderia vencer Pedro, inclusive naquela argumentação. Mas não estava afim daquilo, ele cortou mal pela raiz. Ele disse, olha, para trás de mim, Satanás. Porque você cogita, pensa, segundo o raciocínio humano. Você é top no racional. Mas você não pensa na categoria de Deus. Você não cogita as coisas de Deus. Entende? Então você tem que entender que o diabo ele vai nos levar, e quando eu falo de diabo, eu estou falando de toda uma malignidade, que não só é um ser, um espírito chamado diabo, mas é o mal que nos cerca e que está também dentro de nós, porque o diabo ele fala com o que há dentro de nós. Isso é muito profundo. O diabo ele se comunica com o que ele tem dentro de nós. Peraí, pastor, o diabo tem algo dentro de mim? Claro que ele tem. O diabo é o tentador, não é verdade? Não é assim que ele é chamado? Mas o que Tiago fala? Cada um, quando é tentado pela própria concupiscência. Peraí, quem é o tentador? É o diabo ou é você mesmo? É o diabo, mas a partir de uma coisa que ele tem em você. A partir de uma coisa que ele identificou em você, que ele sabe. Por isso que quando Jesus fala assim, ele fala assim, lá vem o diabo e ele não tem nada em mim, não tem nada em mim que é dele. Mas infelizmente o diabo encontra coisas em nós. Encontra brechas, espaços, lugares onde conversar conosco. Lugares para nos manipular. Gente, nossa mãe sabe nos manipular. Nosso cônjuge sabe nos manipular. Não é verdade? Quanto mais o diabo. Não é verdade? Que nos conhece muito. Que nasceu há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que não sabe demais. Então, esse ser, ele sabe conversar, ele sabe como nos guiar de maneira muito inteligente. Por isso, meus amados, que o nosso chamado é para sermos inteligentes, sim. Mas mesmo assim vivermos pela fé. Aleluia, isso é tremendo demais. Você pensa que Abraão não era inteligente? Você pensa que Moisés não era inteligente? Você acha que Davi não era inteligente? Eram. Mas mesmo assim, humilhavam a sua inteligência e viviam pela fé. Você acha que Salomão não era inteligente? Era. E o erro dele foi justamente no momento em que ele passou a confiar mais na sua própria inteligência do que no Senhor. Eu preguei sobre isso aqui. Salomão nem tão sábio assim. Ele caiu nessa tentação de ser mais inteligente do que Deus. Ou de confiar na sua própria inteligência e não no Senhor. Então, vai discernindo isso aqui. Continue o texto. Eu parei aqui, né? Vamos continuar o texto aqui, Então, esse diabo inteligente disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Vem cá, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você acha que o diabo tem dúvida do que Deus disse? Você acha que o diabo conhece mais ou menos Bíblia do que a gente? Pelo amor de Deus. No Salmo 91, quando ele prega ali para Jesus, né? Salmo 91, 12, que ele prega em cima do pináculo do templo.
Se lance daqui, Jesus, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Uma interpretação forçosa e errada da Escritura. Será que ele faz aquilo porque ele não sabe interpretar? Ô, burrinho, não vai fazer o curso com Saulo, rapaz, para interpretar a Bíblia. Não, ele sabe. Muito, muito melhor do que a gente. Ele sabe fazer exegese muito melhor do que a gente. Ele estava lá quando foi escrito. É tipo Aslan naquele filme, né? Que ele fala para a feiticeira fala com ele assim: já assistiram o filme? Não? Primeiro caído assim: que filme é esse? Assista o filme. O leão, o guarda-roupa, a feiticeira. É sobre o evangelho. Aí a feiticeira, que é o diabo, fala com Aslan: você sabe que a lei antiga diz isso, isso. A lei antiga é a lei do Criador, né? Diz isso, isso e aquilo. E Aslan fala assim: não fale comigo sobre a lei antiga, eu estava lá quando ela foi escrita. E o diabo estava lá quando a Bíblia foi escrita. Então ele sabe tudo. E por que ele pergunta para Eva? Porque dessa de João Sebastião, vinha cá, Evinha, o que foi que Deus disse? Porque ele quer criar esse ambiente de dúvida. Preste atenção. Não é que ele não saiba, ele quer gerar uma dúvida no nosso coração. Ele quer gerar um ambiente de insegurança. Ele quer questionar, ele quer confundir. Aí ele fala: vem cá, Deus disse que não pode comer de tudo? Aí Eva vai explicar, vai dizer: não foi isso que ele disse. Não, ele disse que dos frutos das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Nem nele tocareis, para que não morrais. É só esse que não pode comer, o resto pode. Mas tipo assim, ele já botou ali uma pulga atrás da orelha de Eva. Tipo assim, você está limitada, é? Ela disse: não, posso comer de tudo, menos dessa aqui. Mas sabe quando você pensa no que você nunca pensou? Sabe tipo assim, quando você pensa que seu cônjuge é fiel. Aí alguém fala assim: será que ele nunca te traiu mesmo? Fala: rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Será que aquela colega do trabalho... Você fala: será? Fulana? Não é possível. Pode ser uma mentira, mas ele já te fez pensar. Você entende? É o que ele está fazendo. Está colocando uma pulga atrás da orelha de Eva. Então Deus te limita? Não me limita não, eu posso comer de tudo. Mas já começa a questionar aquilo. Aí continua, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Eu te garanto que você não morre. Aqui ela dá carteirada. Ó, primeiro ela banca de quem não sabe o que Deus disse. Ó, olha como o diabo é esperto. Primeira fase da conversa, eu banco de desentendido para criar em você uma dúvida. Segunda fase, porque eu quero introduzir a conversa com você. E aí, o que foi que ele disse? Tá bom. Aí depois que eu introduzi, que eu consegui conversar, ele afirma. Peraí, como é que ele afirma se ele estava com dúvida agora há pouco? Porque na verdade ele está manipulando a conversa. Ele dá agora a carteirada, tipo assim: eu conheço ele mais do que você. E te garanto, certamente não morrereis. E mais, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí o texto vai dizer que Eva é convencida por isso, né? Vê que a fruta, além de parecer gostosa, é boa para dar esse discernimento e ela come. O que o diabo está dizendo a Eva, basicamente, é o seguinte: Deus te limita, Deus te priva de coisas boas, e se eu fosse você, eu assumiria a rédea da sua própria vida. Pare com esse negócio de Deus mandar em você. Comece a você mesmo a escolher as coisas da sua vida. Essa é uma conversa muito comum. Quer ver uma conversa onde isso acontece muito? Às vezes bem intencionada, às vezes mal intencionada. Por exemplo, a pessoa começou a namorar, noivo, até depois de casou. Aí percebe que os pais do seu companheiro, da sua companheira, têm uma influência muito grande sobre ele e sobre ela. Aí o companheiro começa a falar assim: rapaz, seu pai manda demais em você. Sua mãe manda demais em você. Você é muito manipulado, você é muito manipulado. E pá, todo dia ali, ó, pá.
Tem gente que faz isso, sinceramente, querendo libertar a pessoa de uma manipulação indevida. É até positivo. Mas tem gente que faz isso porque ele quer controlar. Entende? Ele quer que você rompa com aquele que ele pensa que te controla, para que ele possa te controlar. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Acontece não só com o cônjuge, em várias relações. Um amigo fala isso do outro, um colega de trabalho fala do outro, enfim. Você tenta colocar uma revolta no coração da pessoa para que ela rompa com alguém que supostamente tenha sobre ela muita influência, para que você possa influenciá-la. Então, é isso que o diabo está fazendo. Entende? Então, basicamente, o que o diabo quer, e até vou tentar encurtar, que eu já falei muito hoje aqui, o que o diabo quer é o seguinte, ele continua fazendo essa mesma coisa sempre o tempo todo. É o seguinte, ei, assuma a sua vida, rapaz. Você não é homem, não? Você não é mulher, não? Oxente. E é o baiano, oxente. Se ajeite, escolha você. Tome suas decisões. O negócio de tudo é Deus. Não, agora você vai ser como ele, vai saber o que é bom, o que é ruim e acabou. Escolha. Tome você sua decisão. E é a mesma coisa que ele continua dizendo para a gente até hoje. E Deus, por sua vez, nos diz, olha, não é que eu queira dominar a sua vida, mas eu quero te guiar sim. E eu quero que você confie em mim. Porque você continua não enxergando um palmo na sua frente. E eu bem sei os planos que eu tenho para você. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus nunca escondeu isso. Ele nunca falou assim, não, venha para cá que comigo é liberdade. Mas por trás ele te manipula. Ele nunca fez isso. Ele sempre foi claro. Deuteronômio 28, 29 fala assim, ó. Se você fizer o que você quiser, vá lá, é o caminho da maldição. Se você me ouvir atentamente, guardar meu mandamento, fizer o que eu estou mandando, é o caminho da bênção. Ele nunca negou para a gente que ele quer mandar na gente. Mas ele fala que isso é porque nós precisamos. E aí, você acredita nisso? Essa é a grande questão. Aqui está a chave de tudo. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus manda em mim para o meu bem? Ou eu sou desconfiado? Ou essa semente que o diabo lançou de, rapaz, esse Deus não quer nada, nada, aqui eu não vou não, aqui é... E aí? Na verdade, o caminhar pela fé é um caminhar onde eu escolho muitas vezes não escolher. Eu escolho ser guiado por Deus. Aquele Salmo 23, que fala do Senhor meu pastor, nada me faltará, é um salmo de alguém que é mandado. Ele me faz andar para cá, me faz deitar. Mas me faz deitar. Deita. Não, Senhor, eu quero andar. Deita, rapaz. Me faz deitar. Me faz levantar. Me guia ao vale da sombra. Quem quer ir para isso? Mas eu vou. Então, é isso. Porque Provérbios 14, 12 fala que há caminhos que para o homem acontece o que, gente? Parecem ser bons. Eu avalio na minha razão que são bons, mas o fim é o fim de morte. Então eu escolho confiar em Deus. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento, na tua própria inteligência. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É um chamado para que você não confie na sua inteligência. E aí? Você avalia. Lógico que a sua inteligência ela vai fazer parte do processo. Não estou falando de uma situação em que aqui está fezes e aqui está o feijão. Vai comer qual? Não comer o feijão, lógico. Estou falando de uma situação em que tem um feijão e um macarrão. Você não consegue saber naquele momento o que precisa. Você travou, você foi até seu máximo. E você quer uma direção, e você precisa entender, e você busca isso. Busca entender o que Deus quer. E é uma forma de viver bíblica. Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para onde?
para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não deu todo o percurso, Ele deu um comando, gente. Isso é humilhante para a nossa inteligência. Imagina aí. Diogo pega seu carro e vai para a BR. Para onde, senhor? Vai para a BR. Para onde? Eu vou lhe dizer. Senhor, pode botar aqui no Waze para ver o caminho. Não. Acho que o Waze, hoje sou eu. Vai para a BR. É o que Deus foi com Abraão. Se sai daqui. Para onde? Vai, rapaz. Eu vou lhe guiar. Então, isso é humilhante para a gente que quer planejar, que é humilhante. Pastor, Deus ele é contra plano? Não. Provérbio 16. Diz assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do... Versículo 2 fala assim, porque no coração do homem todos os seus planos são bons, mas o Senhor sonda o espírito. Ou seja, você até acha que é bom, mas Deus ele vai mais fundo, Ele sabe o que de fato é bom. A solução está no 3, consagre ao Senhor todos os teus planos, e eles serão bem-sucedidos. Significa isso, antes de fazer eu espero Ele me dá um sim. Agora você está disposto a viver esse tipo de vida? Davi vivia assim. Davi tem textos que ele fica parado. A guerra acontecendo, ele parado. Davi, vamos, ele não. Deus não falou ainda. Deus não falou ainda. Davi, Deus não falou ainda. Momentos de angústia, como o Saque a Ziclag, todo mundo nervoso, Davi sabia que o melhor na racionalidade era perseguir os inimigos e ele tem a frieza de parar e falar assim, eu vou. Imagina, meus filhos foram levados, eu pensasse, eu vou ou não atrás. Minha mulher foi levada, eu pensasse, eu vou não. Senhor, vou. Eu disse, vá. Ele decide, porque ele confia nesse Deus que sabe mais do que ele. E eu quero te convidar a pensar sobre isso hoje, meu irmão. Está terminando um ano aí, começando outro. Você agora tem a oportunidade de viver um novo ciclo assim. Faça planos, faça projetos, mas em nome de Jesus. Busque ouvir Deus. Não caia mais nesse laço do diabo, não, em que você decide tudo, porque você é esperto, porque você é inteligente, porque você negocia, porque você sabe, porque você, meu irmão. Deus, sabe o que Deus falou para Ciro? Ciro, eu pego você pela mão direita e eu vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Sabe o que significa isso? Você nunca encontraria se eu não te mostrasse. Jeremias 33:3, clame a mim e eu vou te responder e vou te mostrar coisas grandes e firmes que você não conseguiria saber, não sabe, se eu não te mostrar. Então esse é um tipo de vida onde eu busco discernir, eu busco entender, lógico, esse discernimento, gente, não é apenas receber sonhos e visões, não, é conhecer a palavra é luz para o nosso caminho, a gente vai discernindo muita coisa pela palavra, a gente vai percebendo. Salomão fala uma coisa maravilhosa ali em Eclesiastes 3, ele fala assim, tudo o que, ou no 7, ele fala assim, tudo o que é, já foi, e nada é novo na face da terra. Significa isso? Que tudo o que está acontecendo em nossas vidas já aconteceu de maneira análoga em outras vidas. E se eu discernir na palavra os caminhos, já tenho respostas do que fazer e do que não fazer. Amém? Porque eu já aprendi com a palavra do Senhor. Já confiei nos caminhos de Deus. A gente pregou sobre Daniel aqui de manhã. E Daniel foi um exemplo disso. Era mais inteligente parar de orar. Mas ele disse, não vou. Eu dependo de Deus e eu confio em Deus e eu vou me entregar a Deus. E Ele faz da minha vida o que Ele quiser. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram, se Deus me livrar, livrou. Mas se não nos livrar, nós não vamos nos dobrar a estátua, porque nosso caminho é esse, é o Senhor.
Gente, até Jesus vivia assim. Lá em Mateus 4, fala que Jesus foi o quê? Levado pelo Espírito Santo para o deserto. Levado. Conduzido. Guiado. Para quê? Para jejuar 40 dias. Quem quer fazer isso? Ele foi levado, ele foi impelido, ele foi conduzido, né? Para ser tentado pelo diabo ali. João 3,8 diz que quem é nascido de Deus é como o vento, que não sabe para onde vem nem para onde vai, mas ele é movido pelo Espírito. Mas o que o diabo vai tentar falar ao seu coração o tempo todo é isso, você escolhe, você decide, você faz o que você quer, você avalia, você é esperto, você é inteligente. E mais uma vez eu digo, Deus não quer anular a sua inteligência, Ele quer usá-la, mas submetê-la à direção dEle. Porque muitas vezes a direção de Deus vai te confundir. Você não vai entender ela completamente, mas o que você tem que saber é uma coisa: é Deus quem está falando comigo. Você tem que se esforçar para entender que é Ele. Rapaz, se eu sei que é Deus quem está falando isso aqui, meu amigo, eu vou nessa direção, eu vou nesse caminho, sabe? Isso também nos dá temor, porque tem muita gente que peca, faz o mal, confiando que é inteligente, né? Eu escondo, eu enrolo, eu vou mentir, vou trapacear, eu vou dar o meu jeito, meu amigo. Tem alguém muito mais inteligente que você que vai te pegar na esquina. Primeiro tem o diabo, que você não está enganando ele que está te enganando. Você fica na mão dele. Na hora que ele quiser, ele te destrói. Para começo de conversa. Segundo, tem Deus, que é mais inteligente do que você e que o diabo junto. Vai pegar vocês dois juntos lá na frente. Então pare de achar que você é esperto, que você manipula, que você mente, que você enrola, que você trai, e que você faz e acontece, e que ninguém lhe pega. Deus sabe de tudo. Deus, ele deixa o cara morrer na forca que ele preparou. Isso não é ditado não, isso é Bíblia, é livro de Esther. Amã morreu na forca que ele preparou para Mardoqueu. E é isso que acontece. Você bota todo um plano maligno, depois é você que está ali, morrendo naquele. Então assim, nós fomos chamados, gente, para viver confiando em Deus. Salmo 37, 5 diz o quê? Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais Ele fará. Então nós precisamos ter essa entrega, essa devoção profunda. Buscar essa direção. Eu estou insistindo nisso, eu falei sobre isso semana passada, estou falando hoje de novo, porque Deus tem falado isso no meu coração. Busque direções. Não vá só pela sua inteligência. E eu digo a você, eu repito a você, eu sou muito tentado a isso. Eu gostaria, né, de poder, deixa eu pensar que o que é mais inteligente, o que é melhor. Meu amigo, eu prefiro confiar no Senhor. Davi, para encerrar, no Salmo 139, olha o que ele fala assim: Senhor, Tu me cercas por detrás, por diante, por cima, por baixo, onde eu for, em cima, no céu, no abismo, o Senhor está ali. Né? Antes de eu falar, o Senhor já sabe. Aí ele fala assim, tal ciência é muito alta para mim, eu não posso atingi-la. Eu não posso raciocinar nesse teu nível. Então ele desiste de tentar controlar a própria vida. Como ele termina o Salmo? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Veja se há em mim algum caminho mau e me guie. Eu quero ser guiado. Quem quer ser guiado, meu irmão? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Eu quero ser guiado. Me guie, Senhor. Me guie. Meu irmão foi lhe falar, você tem às vezes uma família que você está guiando. Como é que você confia seus filhos, sua casa, só a sua inteligência? É muita coragem. É muita coragem. Nós precisamos da direção do Senhor. Às vezes até para uma decisão simples, sabe?
do dia a dia da família, uma coisa simples que você não sabe, você fala, Senhor, me diz, me mostra. E o diabo diria, você é besta, tudo você vai pedir direção a Deus? Resolve você, pensa você. Mas eu pensei e não achei solução. Essa é a questão. Eu pensei e não está claro para mim. Eu pensei e não sei. Então eu quero que o Senhor me guie, eu quero seguir, eu quero ser uma ovelha, amém, gente? Quem queria ser uma ovelha quando era criança? Fora os crentes da EBD. Ninguém queria ser ovelha. Eu mesmo queria ser tigre siberiano. Era meu sonho quando era criança. Eu só brincava disso, tigre siberiano. Porque branco era diferente, eu gostava daquele tigre. Nunca vi uma criança, você que bicho, eu sou ovelha. Quem quer ser ovelha, gente? Um bicho limitado, não é rápido, não tem dente, não tem chifre. Até o macho até tem um chifrezinho lá que não serve para nada. Bicho fraco, desorientado, não serve para nada. A ovelha não ganha na briga nem de um galo. Quem quer ser uma ovelha? Mas é justamente esse animal que o Senhor escolhe para ser o símbolo do crente. Porque a força da ovelha é o pastor que cuida dela. Se ela fosse forte, não tinha que ter um pastoreio tão próximo. A vaca você larga mais lá no pasto. A cabra você larga, ela se vira. A ovelha não. Tem que ter pastor para levar, para voltar, para tirar os carrapichos todo dia. É uma lenga-lenga a ovelha. E eu quero ser ovelha, amém, gente? Quero estar na mão de alguém maior do que eu, mais sábio do que eu, mais inteligente do que eu. É tão gostoso isso, porque, sabe de uma coisa, nem nossos sentimentos a gente sabe discernir direito. Na verdade, principalmente o nosso sentimento. A gente tem certeza que a gente quer uma coisa hoje, amanhã a gente não quer mais, já viu? Meu Deus, a gente é terrível. Shakespeare fala assim, ó: eu aprendi que devemos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. E é verdade. Quantas pessoas já pediram para morrer num dia? No dia seguinte, eu não quero mais não. Pediram para casar com alguém, depois, misericórdia, Jesus, não quero mais não. Pediram tantas coisas absurdas, né? Depois viram que não queriam aquilo. E o Senhor, Ele te conhece mais do que você mesmo. Então a gente não pode confiar, a gente não pode cair nessa tentação de nos acharmos espertos. O princípio da sabedoria é, quem lembra? Temer ao Senhor. Se a base da sabedoria é confiar em Deus, é respeitar Deus, é confiar em Deus. Para começo de conversa, quer ser sábio? Confiar em Deus. Confiar em Deus é o primeiro elemento da sabedoria. Então hoje eu quero te convidar, meu irmão, mais uma vez, a dizer: Senhor, eu não posso mais me guiar, eu não posso mais me direcionar, eu não posso mais, me perdoe pela minha presunção, me perdoe pela minha arrogância, me perdoe, Senhor, por cair nessa conversa do diabo de que eu sei, de que eu vou discernir, de que eu sou bom, de que eu entendo. E você vai ver que nessa humildade, nessa dependência, você vai em lugares muito maiores, meu irmão. O que Deus vai te guiar. E o que Deus faz, a gente não pode fazer. Quantas vezes, irmãos, eu quebrei cabeça pensando numa coisa, eu quebrei cabeça e não saía, ou o que eu pensava não dava certo, de repente veio uma iluminação. Interessante que eu estava vendo que até Einstein falou isso, sabe? Einstein falou que ele virava noites pensando numa solução e não vinha. E de repente, ele recebia algo como uma inspiração, né, espiritual. Ele era meio agnóstico, né? Ele não cria muito em Deus pessoa, mas ele cria em forças espirituais. Ele fala que vinha uma coisa assim, inspiração, que clareava a mente dele, que não era pelo ele construindo, era uma inspiração. E eu creio muito nisso, sabe? Creio muito num Deus que nos deu o Espírito Santo. E que vai usar sim a sua inteligência, mas como eu disse, as melhores coisas virão por revelação do Senhor. Ele vai te mostrar, amém, gente? Ele vai te levar, quando você menos esperar, vai estar acontecendo na sua vida. Ele vai te dar uma graça. As coisas mais maravilhosas que acontecem na Bíblia, você olha assim, e José
foi lá e falou com sabedoria, tal, mas o texto fala assim, ó, e Deus deu a ele graça aos olhos de Faraó. É a graça de Deus, né? É o favor de Deus, é o toque divino, é o direcionamento de Deus que faz toda a diferença. Então hoje não caia nessa cilada, nessa armadilha de achar que você sabe, de que você pode. Não, meu irmão. Uma direção do Senhor. Vamos orar nesses últimos dias, gente. Nós estamos no dia 26, né? Ou 25, né? 26. Nós temos aí mais 4 dias e pouco, né? Para receber uma direção de Deus para 2022. Quem quer uma direção de Deus para 2022? Eu quero muito. Uma direção do Senhor, uma inspiração de Deus, uma visão, sabe? Ah, sim, Jesus nos guie. Oh, aleluia. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Vamos cantar um pedacinho da canção. Oh, Senhor. Oh, meu Pai, nós precisamos tanto ser guiados por Ti. Nós não sabemos o que é suficiente, Senhor. Conheces todos os meus caminhos. Nos guie, Senhor. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E Tu já conheces. Aleluia. Senhor, Ele está te ouvindo, ore a Ele. Tu me cercas por trás e por diante. Nos direcione, Pai. E sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração.